Olá a todas e todos, nosso abraço fraterno, solidário, cumprimentando cada um que aceitou comparecer neste momento importante de se pensar a comunicação a partir do entendimento do presente, mas sobretudo olhando as possibilidades de futuro. Quem chegou aqui no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, mas pelo que eu vi também uma grande companhia por diversas partes do Brasil, fora do Brasil também. Então, um sucesso aqui no encontro. Agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar essa mesa aqui, depois do Carlos ter feito uma bela interpretação e contribuição. A Sônia já nos deixou, mas também é importante a contribuição dela, a visão dela. Fiquei pensando de que maneira eu poderia ajudar aqui. Na verdade, eu acho que eu vou pedir uma ajuda para vocês, tá certo? Minha fala vai mais no sentido de compartilhar por vocês um desafio, na realidade, que nós estamos vendo, buscando reinterpretar esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Eu digo isso porque, de maneira geral, nós temos, de alguma forma, sendo passivos a entender que o período que nós estamos vivendo, que foi muito bem apresentado, o ciclo político da Nova República, por exemplo, a luta pela democratização, os retrocessos, avanços, ou seja, há, de alguma forma, uma compreensão de que nós estamos vivendo um período permeado por mudanças. Mudanças que vão em direções muitas vezes distintas, que podem apontar para uma situação pior para o país, nossos movimentos de resistência, a luta democrática. Bom, então há uma compreensão de que, de certa forma, esse período de mudanças se refere muitas vezes associado à ideia da globalização, né, que vivemos um mundo cada vez mais integrado, mais desigual, a predominância das grandes corporações transnacionais, as tentativas de alguns países, né, de construir uma espécie de capitalismo de Estado que possa, de alguma forma, se defender do ataque das corporações transnacionais, na experiência exitosa por um determinado período na América Latina, considerando experiências da Argentina, do Uruguai, aqui mesmo do Brasil, Bolívia, Equador, a própria Venezuela, Cuba, etc. Mas também países asiáticos, né, também, obviamente, o papel da China, a Índia, a África do Sul, a Turquia, a Rússia, etc. Países que, de alguma forma, encontraram espaços no ambiente nacional de construir forças que, de alguma forma, se antepusesse a essa nova forma de organização do capitalismo, que é através da globalização, né? Então, se considera sendo um período de mudanças, e a gente analisa essas mudanças e, de alguma forma, o nosso papel como resistência na luta política, e muitas vezes chegamos à conclusão de que nós estamos perdendo, que a direita, há um movimento de reorganização da direita, avanço da direita, e assim por diante. Bom, estou simplificando, evidentemente, mas, na verdade, eu gostaria de colocar uma outra forma de interpretar isso. E parte do pressuposto que, na verdade, nós não estamos vivendo um período de mudanças, mas, no fundo, nós estamos vivendo uma mudança de período. E que não é um jogo de palavras, na verdade é um período novo, e nós estamos utilizando ferramentas velhas, ou seja, compreendendo que aquela sociedade na qual nós todos aqui somos forjados, a sociedade urbana, a sociedade industrial, toda aquela sociedade que de alguma forma se construiu tardiamente no Brasil, ela na verdade tivesse uma continuidade, ou seja, nós estaríamos na verdade vivendo a sociedade industrial sob mudanças. O nosso enfoque é outro, ou seja, na verdade nós estamos diante do fim da sociedade industrial, estamos diante de uma nova sociedade. Eu não sei se é uma sociedade de serviço, se é uma sociedade do conhecimento, sociedade pós-industrial, aí é um debate sobre como caracterizar bem a sociedade, mas na realidade é uma sociedade nova. E o que nós estamos fazendo, de alguma forma, não nos coloca na condição de protagonista do futuro, mas na verdade uma espécie de conservadores do passado. Porque nós estamos, de alguma forma, na forma de atuar nos sindicatos, na forma de atuar nos partidos políticos, na forma de fazer política, não é?
talvez expressando muito mais a ideia de que a sociedade continua sendo a mesma, submetida a algumas mudanças, e não partindo do pressuposto que estamos diante de uma sociedade que exige novos instrumentos, novas instituições. Se essa visão ela tem alguma sustentação na realidade, né, eu não tenho dúvida que é absolutamente fundamental, na verdade, nós buscarmos uma outra forma de compreender essa realidade. Eu digo isso de forma muito humilde, porque também não tenho clarezas a respeito do que estou aqui expressando, mas porque se nós olharmos a partir da perspectiva histórica, nós vamos perceber, não é, que quando o Brasil submeteu a uma mudança desta natureza, ou seja, quando você saiu de uma sociedade e foi para outra sociedade, ou seja, se nós voltarmos à década de 1880, né, a luta dos abolicionistas, a luta pelo fim da escravidão, depois de 66 anos lutando sobre a monarquia, né, o Brasil que se constitui a partir da década de 1880 é um Brasil muito diferente do que era o Brasil submetido à escravidão. Ou seja, as instituições que nós tínhamos na monarquia, as instituições que nós tínhamos numa sociedade escravista, na verdade se altera dramaticamente quando você entra numa sociedade capitalista. Nosso ingresso no capitalismo foi permeado aí de especificidades, que nem vou aqui ressaltá-las, mas o que eu quero chamar a atenção é que as instituições, os instrumentos que nós tínhamos, o que o Brasil tinha durante a monarquia escravista, perderam capacidade de dar conta da sociedade em construção com a entrada no modo de produção capitalista. O mesmo, de alguma forma, se expressa, sobretudo a partir da década de 1930, quando, na verdade, há uma interrupção na antiga sociedade agrária e estabelece um projeto de país urbano industrial. A luta dos tenentistas, né, embora tenha um começo já no final da década de 10, mas o que se constitui ali é uma sociedade urbana e industrial, um projeto novo de sociedade, tá certo? Com um papel diferenciado da mulher em relação ao homem. O que é a mulher até a década de 30, que não pode nem participar do processo eleitoral? Era praticamente quase uma máquina de reprodução humana. O papel que vai ter a mulher, portanto, a partir da década de 30, né? A participação no voto, a participação no mercado de trabalho, as mudanças do padrão familiar. Nós estamos falando, até a década de 30, de uma expectativa média de vida de 34 anos de idade, né? De famílias constituídas de 2 adultos e 10 a 15 filhos. Né? O que é a sociedade que vem depois da década de 30, né? Com as especificidades do Brasil, sem reformas do capitalismo, etc. Mas é certamente uma sociedade completamente diferente. Uma sociedade forjada com 2 adultos, 3 crianças, 2 crianças, né? Uma sociedade com expectativa média de vida de 60 anos. Uma sociedade que vai começar a impedir que a criança trabalhe, que só entre no mercado de trabalho depois dos 14, 15 anos de idade, que antes tem que estudar, né? Uma sociedade em que as pessoas vão trabalhar 30, 35 anos de idade, pelo menos em perspectiva, e depois saem do mercado de trabalho e vão se aposentar. Então, essa sociedade requereu, na verdade, instituições diferentes. O sindicalismo pós-30, permeado pelo Estado, etc., mas é um sindicato completamente diferente do que era o sindicato pré-30. Os partidos, né, os partidos da República Velha e os partidos que se constituem a partir de 1945 têm um outro tipo de atribuição e de organização da sociedade urbana e não uma sociedade agrária. Se isso de fato tem algum sentido, nós estamos olhando que sociedade é essa no Brasil hoje. É uma sociedade muito diferente. Estamos falando de uma sociedade que 4/5 da ocupação se dá basicamente nos serviços. Os serviços são trabalhos imateriais, trabalhos que as pessoas, na verdade, não realizam apenas num determinado local, trabalho que se leva para casa ou se realiza em qualquer lugar. Eu não sei quantos estão trabalhando aqui simultaneamente que participam, estão transmitindo, estão mandando mensagens, ou seja, completamente um mundo diferente. Uma sociedade anterior, cujo contato, a sociabilidade era feita pelo face-to-face, pelo contato físico. Hoje, cada vez mais, uma sociedade que é feita pelo contato, em geral, sem a presença física. Nós temos aqui, se está prevalecendo, se não aumentou ou diminuiu, 4.000 pessoas estão acompanhando aqui sem estar fisicamente. Então é uma sociedade muito diferente, uma sociedade cujas famílias que mais crescem não são famílias de 2 adultos e 2 ou 3 crianças, são famílias monoparentais de 1 adulto e 1 criança, em que não se dá mais a sociabilidade no interior da família, da casa.
Não existe mais aquele espaço de alimentação em que o pai e a mãe conversavam com os filhos, e o pai perguntava, ou a mãe perguntava ao filho, como é que foi seu dia? Me conta como é que foi seu dia, o que aconteceu com a professora, qual é o teu sonho? Não tem mais isso. A sociabilidade não é construída mais em casa. A sociabilidade é construída onde? Nas nossas escolas. Há espaço de sociabilidade nas nossas escolas. Há espaço para a construção da sociabilidade nos partidos políticos, nos sindicatos. Os partidos políticos tornaram-se muito chatos, reuniões que ninguém aguenta, a não ser os militantes de carteirinha. Instituições que não conseguem, na verdade, furar as bolhas sociais. Os sindicatos, as associações de bairro, ou seja, as formas que foram desenvolvidas na velha sociedade industrial, são hoje instituições muito limitadas para dar conta deste outro formato de sociedade. E aparentemente as instituições que têm mais contribuído, que têm melhor entendido esse tipo de sociedade, são instituições que estão se organizando e vão controlar o Brasil se isso se mantiver no tempo. Que instituições estamos falando? Estamos falando das igrejas neopentecostais e do crime organizado. São as duas instituições que reconhecem melhor o que é esse novo Brasil, essa nova sociedade, que desenvolve características próprias de sociabilidade. O crime organizado oferece para um jovem 4, 5 anos da sua vida na melhor possível, tá certo? Uma vida curta, mas cheia de desafios, cheia de possibilidades, não é? Enquanto que as igrejas neopentecostais oferecem, através da teologia da prosperidade, não é, a possibilidade de ser feliz sem precisar morrer. Não vai precisar morrer para ser feliz, você pode ser feliz hoje. Tá certo? Novas formas de construção da sociabilidade numa sociedade que não tem espaço. Pois as igrejas, tá certo? Se a gente for estudar, as igrejas neopentecostais têm um conceito muito próprio de trabalhar com essa nova sociedade. Começa, evidente, tem jornal, tem televisão, tem aquela equipe que vai no final de semana, bate na porta, quer ouvir a palavra de Deus, tá certo? Tem o seu modo próprio, estão trabalhando. Por isso quer ver a palavra da política ao mudar o Brasil? Bom, como se fazia nos anos 60 e 70, a Igreja Católica nos anos 60 e 70 era extremamente conservadora, reacionária. E ela se transforma nas comunidades eclesiais de base, e ela é fundamental para reconquistar o mundo do trabalho, é fundamental para fazer a transição da ditadura para a democracia. Não significa dizer que essas igrejas neopentecostais hoje são conservadoras e permanecerão conservadoras, porque elas são, na verdade, adaptadas à realidade. E elas atuam na realidade, porque não apenas elas têm os mecanismos próprios de comunicação, como também elas têm o seu próprio partido, elas têm os seus militantes. Elas formam pessoas para entrar na universidade, depois virar personalidades importantes no Ministério Público, não é? Na delegacia de polícia, enfim. Assim como o crime organizado também atua. O crime organizado tem uma estratégia, tá certo, de formação de quadros, gente vinculada ao crime organizado que faz várias faculdades de direito, que presta concurso para o Ministério Público, tá certo, para a Polícia Federal. Dizem que ele tem até ministro na justiça, não é isso? Não é? Tem parlamentares, é assim que eles estão organizados. Tá certo? É uma outra forma de atuação. E como é que essa forma? Eles se formam porque eles estão lá onde esta população vive. Nós já fizemos isso nos anos 60, 70, quando não podia fazer ação sindical e política. A tentativa de construção da consciência era feita onde as pessoas moravam. Tá certo? Com a institucionalização da democracia, a partir dos anos 80, a política passou a ser feita na forma institucional. Então o sindicato só se relaciona com os trabalhadores no local de trabalho, e não mais no local de moradia. Os partidos de esquerda, posso falar pelo PT, começou se organizando em células na periferia, nos bairros, na luta pelo cotidiano, e foi se transformando cada vez mais num partido distante da sua base. O que eu estou revelando aqui não é nada desconhecido e nem significa que nós não podemos retomar um trabalho que anteriormente até já foi feito. Mas o que eu quero dizer é que a forma como nós fazemos hoje política, na verdade, ela termina mais afastando do que atraindo as pessoas. Especialmente numa sociedade cuja comunicação crescentemente é sem a presença física. É uma comunicação que se dá a partir da presença crescente das tecnologias de informação, que você sabe muito bem como se faz isso. Que cria, na verdade, sociedade, bolhas homogêneas. Né? Então, se por hipótese eu sou corintiano, no meu Facebook só entra corintiano.
E olhe lá, se criticar o Corinthians também está fora. Palmeirense nem pensar. Nós estamos formando sociedades homogêneas, que polarizam entre si, que não dialogam, que não têm a capacidade de ouvir o diferente, o contrário, o contraditório. Nós estamos cada vez mais formando seres incapazes de conviver em sociedade. E por isso a polarização que estamos vendo. Não é? As igrejas, de alguma forma, elas dão uma vazão a maior, abriu a oportunidade de constituir identidades de classe. Coisa que nós fomos perdendo condições de fazer. Não é? Vou dar um exemplo concreto. Nós tínhamos, em 1986, quase 1 milhão de trabalhadores empregados diretamente nos bancos. E 200 mil trabalhadores que prestavam serviço para os bancos na forma de terceirizados. A terceirização possível da época, que era transporte de carga, segurança. Hoje nós temos cerca de 1 milhão e 800 trabalhadores vinculados, hoje 2014, 1 milhão e 800 mil trabalhadores vinculados aos bancos, só que contratados diretamente pelos bancos são menos de 400 mil, que são os trabalhadores bancários. Ou seja, cresceu enormemente a categoria, embora o sindicato se organize basicamente para quem é contratado diretamente pelo banco. Podemos pegar outras categorias, aqui eu só dando um exemplo, tá certo? De como é que nós fomos perdendo a capacidade de enraizar a identidade e a consciência de classe. Nós fazemos, as nossas reuniões são muito chatas, a assembleia de sindicato de partido só vão sempre os mesmos, não é? E ainda aquele negócio, vamos aqui, alguém fala 5 pessoas, tá certo? Tem alguma questão, pergunta, acabou, nos vemos companheiro daqui a 2, 3 semanas. Não tem sociabilidade. Teve um tempo que o sindicato, o partido faziam festas, integração de outra maneira, que não seja apenas e tão somente pela política tradicional. Nós fomos, na verdade, tornando cada vez bolhas que trabalham com a homogeneidade, pessoas que pensam de acordo com a mesma figurinha. As igrejas abrem um espaço enorme, então a pessoa não tem com quem versar na família, levanta cedo, volta tarde para casa, vai na igreja, e a igreja diz assim, nós estamos aqui conversando, me fala quais são os seus problemas. Eu tenho uma filha que tem 14, 15 anos, tá certo? Não sai do tal do Facebook, eu nem sei o que é esse negócio, não sei com quem está conversando. Aí diz, você também tem uma filha? Também eu também tenho. Uma conversa, uma identidade, um enraizamento. Mais do que isso, as possibilidades de prestação de fato de solidariedade e de fraternidade. O desemprego, a pessoa chega na igreja, está desempregado? Chega aqui com nós, aqui também tivemos muitos desempregados, mas as pessoas conseguiram superar, você também vai superar, venha junto conosco. Não é? E as igrejas têm, por exemplo, doações de tempo. Eu sou economista, nesse final de semana, por hipótese, vou dar um curso sobre plano de negócio, para quem montar um pequeno negócio. Eu sou economista, eu vou doar uma parte do meu tempo. Eu trabalho no supermercado, fiquei sabendo que tem uma vaga aberta, eu vou lá, aviso o pastor, aviso a equipe que está desempregada para lá conseguir um emprego. Há uma organização nesse sentido de interesses, de envolvimento, algo que as nossas instituições foram perdendo capacidade de dar identidade de classe. Ficaram prisioneiras das visões tradicionais. Nós sofremos agora uma derrota enorme na questão da reforma trabalhista, da própria destruição dos sindicatos, mas também, francamente, o sindicato que nós temos funciona como da década de 1930, por organização profissional, por base geográfica municipal. O Brasil é completamente diferente isso. Então o que eu quero chamar a atenção é que nós, de alguma forma, estamos muito seguros, tá certo? Nas nossas áreas de conforto. Eu convivo muito com os trabalhadores sindicalistas, dizendo, mas a gente faz assembleia, convida as pessoas nem aparecem. A culpa é desse pessoal, não quer nada com nada. Mas será que é isso? Será que nós estamos falando a linguagem adequada? Será que nós estamos furando, na verdade, espetando o nervo principal das pessoas? Certo? Será que nós temos resposta para os seus anseios? Porque, em grande medida, às vezes, os trabalhadores da sociedade evoluíram muito mais rapidamente que as próprias lideranças. Mas nós temos poucas pesquisas para entender como é que é essa nova sociedade. O que significa, por exemplo, o trabalho imaterial ser um trabalho portável, um trabalho que você realiza em qualquer lugar e, portanto, você está quase plugado 24 horas no trabalho, você está dormindo com o trabalho, sonhando com o trabalho, acordando com o trabalho, você não tem mais tempo nem para dizer eu te amo para a mulher que você ama, ou vice-versa, tá certo? Você manda um SMS. Isso é sociedade? WhatsApp. WhatsApp. SMS é passado.
Tripalhar, tripalhil, salário, miserio, nós queremos que isso vá tudo para longe do Brasil, porque a palavra trabalhar, ela vem do latim tripalhare, que é ser martirizado no tripalil, que é o instrumento de tortura. O salário, o sal era uma droga carirrara, que era curar o torturado para ele voltar para o tripalil. Aí juntou o tripalhar e o tripalil, o salário, chegamos ao miserio. Pessoal, vamos só. O que não dá marcha da samba, fica assim, o tripalhar, tripalil, salário e miserio. Nós queremos que vá tudo para... Aí o pessoal amassa, puta que não, para quem nos pariu. Pessoal, vamos lá, só para tentar seguir aqui o trabalho. Chega de escravidão, chega de chibatada, pô. Olha que é, manda esses romanos ir pro inferno. Essa palavra não existia entre os povos das zonas indígenas, não existia entre os povos das zonas africanas, assim como cadeia, asilo de velho e orfanato. Essa é uma porta de uma sociedade que esparteja, confina, bota cada qual no seu canto, cada canto uma dor. Depois que a banda passou cantando coisas de amor. É um bom momento, desempregado, para não ser nem servo nem patrão. Deu pra bola desse sistema, pô. Isso mesmo. Vamos lá. Já ganhou. Márcio. Bom, então a minha mensagem aqui fundamental é o seguinte: o que podemos fazer para furar as bolhas nas quais nós estamos submetidos? Se nós olharmos as eleições de outros países, como por exemplo o próprio nos Estados Unidos, ou na França, na Inglaterra, não é que a direita tem crescido. Na verdade, por exemplo, Trump fez menos votos do que Bush filho, mas ganhou as eleições. E por que ganhou as eleições? Porque, na verdade, o descrédito generalizado fez com que parte significativa dos segmentos que votavam em partidos de esquerda, progressistas, deixaram de votar. Então, nós precisamos considerar que a forma com que nós fazemos política, essa forma, de alguma forma, se esgotou, e as pessoas que anteriormente tinham alguma sintonia ou votavam em partidos com esse tipo de compromisso, foram, na verdade, se afastando. Então, eu diria assim, nós temos uma grande oportunidade de rever com radicalidade o que nós estamos fazendo, tá certo? E eu não tenho dúvida que a questão da comunicação, ela é central, tá certo? Se já era central numa sociedade de relacionamento pessoal, né, materializado, digamos assim, de forma concreta, a comunicação se torna ainda muito mais substancial nessa nova sociedade, cuja presença física torna-se cada vez menos concreta. E isso tem a ver justamente com a mudança com que nós entendemos como se faz política. Por exemplo, uma das questões dramáticas é a presença dos jovens. E também precisamos reconhecer que os próprios jovens vêm se transformando e praticamente desaparecendo enquanto categoria. Até para dizer que a juventude não existia na sociedade agrária. Existiam as crianças e depois os adultos. A juventude é uma construção, basicamente, da sociedade industrial. E quando nós começamos a olhar as sociedades, dessas novas sociedades de serviços, a criança, a adolescência e a juventude vão desaparecendo porque elas passam a estar conectadas, uma parte significativa do seu tempo, na comunicação, tá certo? Nos jogos, fundamentalmente, e os relacionamentos vão se enfraquecendo. Uma questão que pouco se considera, por exemplo, olhando o que se entende por juventude no Japão, cerca de 5 anos não tem experiências sexuais. Aqui no Brasil, a última pesquisa que eu vi era 40 e poucos % dos jovens acha tão importante como namorar, usar o celular. Então, isso é uma sociedade que precisa ser revista do ponto de vista do conhecimento de que o que nós temos hoje é uma coisa muito importante e nova, que pouco se conecta com o passado. Então, a pergunta básica: o que fazemos, na verdade, ela protagoniza o futuro ou, na realidade, a gente tenta conservar o passado? Muito obrigado.